Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre The Art and Practice of Geomancy. Divination, Magic and Earth Wisdom of the Renaissance, ou a arte e a prática da geomancia, divinação mágica e a sabedoria da terra advinda da Renascença. Esse livro foi escrito por John Michael Greer, contém 249 páginas divididas em 10 capítulos e 3 partes e foi publicado no ano de 2009 pela Visa Books. Chegamos à resenha de número 100 e para mim é uma alegria muito grande poder olhar para trás e ver todo esse trabalho que foi feito até aqui e ver que muitos dos meus objetivos, que começaram de forma despretensiosa com o blog e depois com o canal, com o canal aqui Resenha Oculta, alcançaram o objetivo que eu fui pouco a pouco planejando, construindo e etc. É lógico que o Resenha Oculta ele não tem a proporção de muitos canais que a gente vê por aí, nem número de audiência, nem número de inscritos, mas a gente também tem que levar em consideração que esse aqui é um canal de literatura. E um canal de literatura que fala sobre religião e ocultismo. E que num país onde nós temos um número muito reduzido de leitores, o interesse por livros acaba sendo também reduzido. E o que é uma pena, porque eu fico às vezes me perguntando de onde as pessoas acham que as pessoas tiram conhecimento. Mas enfim, o mais importante aqui é que a gente chegou nessa marca, que é uma marca simbólica, o número 100 ele tem uma importância aí grande, porque ele completa até uma correspondência, digamos, numerológica interessante, e a gente pode pensar o que pode ser feito a partir daqui. Continuar o canal ou não, dar ao canal uma nova roupagem e etc. Eu pretendo fazer um outro vídeo falando qual decisão eu tomei sobre o futuro do Resenha Oculta. Mas esse vídeo aqui, essa resenha aqui, ela pra mim tem uma importância simbólica também importante. E eu escolhi esse livro, a dedo, para marcar esse momento, porque foi o assunto que esse livro fala, para mim tem uma importância muito grande, que é a geomancia, Muito poucas pessoas conhecem a geomancia e muitas vezes as poucas pessoas que conhecem, muitas vezes conhecem de uma forma distorcida, considerando que a geomancia seja um oráculo um tanto quanto limitado. Então eu decidi falar sobre geomancia aqui porque eu já trabalho com geomancia há alguns anos, eu tenho meus clientes, etc., utilizando esse oráculo. E é um oráculo muito completo, no qual eu me descobri. E então eu acho interessante trazer ele aqui nesse momento, porque ele tem falar desse assunto, tem um duplo, uma multiplicidade de significados para mim, a marca do Resenha Oculta com a resenha de número 100 e esse oráculo tão importante que veio para minha vida e que eu acabei me descobrindo nele, Hoje eu praticamente nem uso mais o tarô, por exemplo, eu uso apenas a geomancia. Então, enfim, a gente vai falar desses detalhes todos aqui. Esse vídeo ele vai ser dividido em partes, porque esse é um livro bastante extenso, então a gente vai tratar de forma participada dessa análise aqui, desse livro, porque esse livro ele é dividido em 3 partes, então são 10 capítulos, mas ele é dividido em 3 partes. Então a primeira parte ele vai tratar da arte da geomancia, a segunda parte da divinação através da geomancia e a terceira parte
da meditação e da magia, né, praticada dentro do contexto da geomancia. Então a gente vai, né, dividir em 2 ou 3 partes, provavelmente em 3 partes. Eu vou trazer esses 3 blocos de vídeo aqui para a gente destrinchar bem legal assim, esse oráculo tão interessante, né, e tão efetivo que é o oráculo da geomancia. Então, para você que acha que geomancia só serve para responder perguntas de sim e não, eu vou te dizer que isso é uma das partes menos interessantes da geomancia, digamos assim, né? Embora seja interessante, porque a geomancia ela vai muito além, né, de responder perguntas sim ou não, como se fosse um joguinho de moeda. E a gente vai ver a que profundidade esse oráculo pode chegar e o quão interessante ele na verdade é e o quão pouco explorado ele tem sido aqui no Brasil. Então vamos para a resenha? Bom, então aqui na forward, que é escrita por Lon Milo Duquette, ele veio falando que estava viajando e etc, dando palestras, e que estava num táxi na Inglaterra e aí estava refletindo, né, sobre o quanto o local é bonito, etc. A Inglaterra é bonita. E percebeu essa relação que existe entre o Sol, né, e a Terra, o planeta, né? E aí ele percebeu e teve esse insight, né, de que apesar da gente dever adorar o Sol, né, porque é a nossa fonte de luz e vida, né, é aquele que nos fornece, é o astro que nos fornece a energia, a luz e todos os elementos necessários para a nossa sobrevivência, né, até em termos químicos, né, e etc., além dos espirituais. A Terra também tem sua participação nisso, né, que ela nos fornece o alimento e os meios de subsistência também do nosso corpo e tudo mais. Então essa correlação entre o astro-rei, né, o Sol, com o nosso planeta aqui. E a importância da gente observar essa conexão. E a geomancia é um oráculo da Terra, né, que pode ser encontrada, né, esse conceito, né, genérico, que é usado genericamente, na verdade, né, que é da geomancia, ou seja, geo, terra, mancia, que é aquilo que é o sufixo usado para definir os tipos de adivinhação, né? Ele é associado ao Eridilogum, né, que são os búzios, né? É associado ao Xing. Então vocês vão ver que muitas vezes quando vocês forem pesquisar sobre geomancia, vocês vão encontrar oráculos outros, né, sendo chamados de geomancia. Mas sempre quando a gente vai falando de geomancia aqui, a gente vai estar falando da geomancia europeia, que é aquela geomancia que faz essa conexão entre o céu e a terra. Ou seja, entre a astrologia e esses símbolos, esses 16 símbolos encontrados dentro da tradição milenar dos oráculos aí do Ocidente. E aí ele vem falando sobre que o primeiro contato que ele teve com a geomancia foi com o livro do Israel Regardie, e que ele até então não tinha tentado, né, para a grandiosidade desse oráculo. E aí hoje ele considera uma honra poder falar, né, escrever essas palavras sobre o livro daqui do John Michael Greer, né, que considera sem dúvidas uma das maiores autoridades modernas no assunto. E eu tenho que concordar com ele, né, esse livro aqui é realmente um livro maravilhoso, que vem tratar desse tema. Eu tenho ali mais de 10 livros, eu nem sei quantos eu tenho, né, sobre geomancia, mais de uma dezena com certeza, né? Porque obviamente, embora esse livro aqui seja muito completo, né, a gente precisa sempre pegar várias referências aí, porque a geomancia é um oráculo que tem mais de 1000 anos, né? Só no contexto europeu, cerca de 1000 anos, só no contexto europeu. Mas lembrando que esses símbolos, né, esses 16 símbolos, essas 16 figuras, né, como a gente chama, elas advêm de outros povos, né? Até onde os estudos indicam, advém dos árabes, né? Então esses árabes chegam na Europa, trazem esses símbolos, essas 16 figuras, né? E elas são então mescladas à arte da astrologia na Europa. Então chegamos aqui à primeira parte do livro, e o primeiro capítulo,
que é The Art of Geomancy. E aí, aqui o Michael Greer, ele vem falando sobre, vem citando uns exemplos, né, de usos da geomancia na história, né, ou seja, de cartas que a gente tem. Sempre que eu falar carta aqui, eu vou estar me referindo ao mapa geomântico, tá? E aí ele vem dando exemplos aqui de mapas geomânticos, né, de casos que aconteceram, porque esse oráculo era muito usado durante a época da Renascença, e aí ele vai citando o caso de Robert Fludd, de vários outros nomes importantes aí da história que faziam uso da geomancia, né? E aí, esse oráculo, por que a geomancia era muito usada? Era porque a astrologia era muito cara, né? Então esse era um ponto. Então a geomancia, ela fazia essa conexão com a astrologia, porém ela era mais barata, né? Ela respondia questões mais populares ali, né? Questões sobre, por exemplo, devo comprar ou não um cavalo? O que acontece se eu me mudar de país? Quais os riscos eu terei na minha viagem, e etc. Coisas desse tipo, né? Quais tipos de doenças uma pessoa teria, né? A geomancia, ela chegava a esse ponto, né? De tratar inclusive de questões médicas, e lembrando que a gente está falando de um tempo onde a medicina não era como nos dias de hoje. E existia também o uso da quiromancia, mas a quiromancia, ela tinha um uso limitado, né? Por quê? Porque a quiromancia, ela vai falar sobre tendências da sua vida, né? Mas você não vai conseguir perguntar como esses exemplos que eu dei, né? Devo comprar um cavalo ou não? A quiromancia não vai te responder isso, né? Ela tende a te responder coisas sobre a sua vida, tendências sobre a sua vida, mas não coisas do seu cotidiano, coisa que a geomancia faz. E aí ele vem destacando isso, sobre a popularização da geomancia em função disso, porque ela trazia esses elementos da astrologia, ela é um oráculo muito completo, porque dá uma série de respostas para praticamente qualquer pergunta que você tenha. E lembrando que não são só respostas de sim ou não, como algumas pessoas dizem por aí. E ela vinha ela se destaca também como um oráculo de grande relevância nesse contexto, porque nessa época o tarô, ele não era consolidado ainda como um jogo de adivinhação. Então muita gente acha que o tarô ele já surge como um jogo, como um oráculo, como um jogo de adivinhação. E não era. O tarô era muitas vezes usado como um jogo de cartas mesmo, né? Sabe, igual vocês veem aí o povo jogando em praças, etc., aquelas cartas, aquilo ali advém do tarô, é o mesmo contexto do tarô, né? Tanto que aquilo ali são os arcanos menores, né? Então, até o tarô engatilhar como um oráculo efetivamente, né? Isso levou um tempo, até porque também os decks, eles não tinham a mesma numeração sempre, não eram os mesmos arcanos em todos os casos, né? Tinha um padrão ali, mas variava, né? Alguns decks tinham mais de 78 cartas, outros tinham menos, etc. Então, enfim, né? Só para vocês entenderem que a coisa não surge assim, né? No meio dos oráculos, né? Ela não surge assim como a gente tem isso tudo muito consolidado nos dias de hoje. Naquela época ali, né, da Idade Média, do Renascimento, etc., tudo era ainda muito variado, né? Até o entendimento do que era oráculo e adivinhação variava. Alguns oráculos, né, ou aquilo que a gente chama oráculo, era considerado ciência natural, né? Segundo o entendimento lá da época, tem toda uma complexidade do que significa uma ciência natural, né? Enquanto coisas que a gente hoje considera ciência, muitas vezes eram consideradas adivinhação, como o caso da matemática, às vezes, né? Já existiu a época da matemática ser considerada uma espécie de adivinhação, de oráculo e etc. Uma coisa mágica, assim, né? Que você, através de números, conseguia adivinhar proporções e coisas desse tipo, né? Construir edifícios. Então é preciso a gente sempre entender que a mentalidade humana, ela vai variar muito na sua interpretação do mundo, né? E a geomancia, ela faz parte desse histórico aí, embora pouco falada nos dias de hoje, ela faz parte desse histórico da humanidade, né? Especialmente aqui do Ocidente.
E dando continuidade a esse aspecto da história, né, da geomancia, né, das suas origens, etc., o Michael Gray vai destacando que no século XV e XVI era muito comum você encontrar geomancistas na Europa, né? Era comum encontrar um psicólogo hoje em dia, né? A arte era muito difundida, né? Embora a sua origem ela não seja europeia, tá? A gente, até onde a gente pode alcançar em termos de pesquisa e etc., né, de fontes, a gente sabe que essa arte ela chega na Europa através dos árabes, né? Então esses árabes eles saem ali do Oriente Médio, né? Passam pela África, né? E aí chegam à Europa trazendo a geomancia ali por volta do século XII, tá ok? Então vocês vão ver até alguns segmentos africanos, né, como o povo Yorubá da Nigéria ali, etc., e os adeptos do Ifá, né, falando que, por exemplo, a geomancia e o Ifá, né, falando na verdade que o Ifá ele é de origem egípcia, né? Alguns ifaístas vão dizer isso, e até onde me consta, né, até onde eu pude verificar em termos de pesquisa, isso não procede, né? Na verdade, é por como eles tiveram contato com esses indivíduos que vieram do Oriente Médio, mas que passaram, né, pelo Egito, eles possam ter considerado que esse conhecimento tenha vindo do Egito, mas na verdade ele vem de antes, né? Ele vem lá da Ásia, então a geomancia vem da Ásia, quando chega ali no povo da Nigéria, se transforma no que a gente conhece como Ifá, mas quando chega na Europa, né, se torna aquilo que a gente conhece como geomancia. Então cada povo, né, os árabes vão chamar de um jeito, o povo iorubá vai chamar de Ifá, o povo da Europa vai chamar de geomancia e tem o povo de Madagascar também que vai chamar de uma outra forma. Então o uso dessas 16 figuras é comum a essas culturas. O que vai variar é o que? É o significado. Então cada um vai dar um significado diferente para essas figuras e vai utilizar meios de analisar essas figuras diferentes, né? Então são as mesmas figuras com nomes diferentes, significados diferentes e meios de utilização diferentes, ok? Então se vocês verem que em algum momento eu usando esses pontinhos, nessas um pontinho, dois pontinhos, um pontinho, blá, blá, não pense que eu sou um ifaísta, um babalaô, nem nada disso. Na verdade eu estou me utilizando do oráculo da geomancia conforme tradição europeia e não africana. E aí ele vem falando aqui do Robert Fludd, né, que é um dos grandes nomes que se destaca aí no uso da geomancia ali naquele período, né? Lembrando que ela chega então no século XII na Europa, né? Então isso foi sendo desenvolvido durante séculos ali na Europa. E o Robert Fludd fala disso, né? Que a geomancia ela é um oráculo natural, né? Conforme eu falei anteriormente. E não sobrenatural, né? E muitas vezes esses indivíduos tinham que falar essas coisas, por quê? Porque também tinha o risco de ir para a fogueira, né? Porque naquela época já tinha bancada, né? Sendo que na época era bancada católica, hoje a gente tem a bancada evangélica. Mas o risco, né, era o mesmo sempre, o risco de vida. E o que aconteceu foi que com o passar do tempo, a geomancia ela foi caindo em desuso, né? Também por causa dessa questão do tarô, o tarô foi ganhando popularidade e tudo mais, então ela foi pouco a pouco sendo deixada de lado, né? Com o surgimento da Golden Dawn, do Matters e dessa galera ali, né, da Inglaterra e tudo, o Matters, né, que é esse indivíduo que encabeça, né, tanto lidera quanto intelectualmente a Golden Dawn, né, embora não tenha sido ele o único criador da Golden Dawn, lembrando sempre que foi o Matters, Westcott e Woodman que criaram a Golden Dawn, porém só o Matters que deu continuidade, né, a liderança da ordem, né? O Matters ele então entra em contato com um livro do John Haydon chamado Teomagia, ali por volta do século 17, 1600, que foi publicado em 1644 ali. E aí ele é um livro grande assim, e esse livro tem inclusive em PDF aí na internet e tudo. E aí esse livro trata de geomancia também. E aí ele pega esse livro e ele começa a estudar essa questão da geomancia, etc. E o que o Matters faz? Ele cria uma palestra, né, para os membros da Golden Dawn, com um resumo, né, de 24 páginas, 20 e poucas páginas,
e para os membros, né, estudarem, etc. O que aconteceu com isso? As pessoas passaram a achar, lembrando que ele pega um livro de 800 páginas, né, faz um resumo do trecho da geomancia, né, para 20 e poucas páginas, e aí coloca aquilo ali como uma espécie de quê? De introdução, obviamente, né? Porque a gente está falando de um oráculo, então você não vai conseguir resumir, né, o uso de um oráculo em 24 páginas, né? Nem o tarô dá para fazer isso nenhum. Né? Para você falar da completude do oráculo, você precisa de vários livros muitas vezes. Então a gente deve considerar sempre, né, a boa vontade do Matters de que, olha, isso daqui é uma introdução ao tema, etc. Porém ficou marcada essa coisa, né, de ser um oráculo simples, né? As pessoas passaram a considerar que a geomancia é simples, é só você gerar ali a figura, né, que ela te responde sim ou não. Mas repito, não se limita a isso, né? Porque você faz um mapa geomântico, né, que é como um mapa astrológico. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que é feito isso, mas é muito mais complexo que isso. E é muito interessante porque algumas pessoas vêm com essa ideia de que a geomancia é muito simples, aí muitas vezes não dão atenção ao oráculo, deixam ela para lá. Outras que se interessam, quando veem que a coisa não é tão simples quanto parecia, né, porque tem todos esses elementos da astrologia, então é um oráculo que você tem que saber, para você ser um geomante, você tem que entender um pouco de astrologia, né? Aí as pessoas desistem porque dizem, não, é muito complexo, né? Então é de extremos, né? Mas aqueles que abraçam o oráculo e etc, e se dedicam, percebem o quão fascinante ele é. O Michael Gray, ele encerra esse capítulo falando sobre o pensamento dos geomantes daquela época, né? O que eles acreditavam, etc. O pensamento era de que, tal como nós, seres humanos, né, somos compostos por 3 corpos, né? Então a gente tem espírito, alma e corpo material, assim também é o mundo, né? Então tem o spiritus mundi, o anima mundi e o corpus mundi, né? Então o planeta, né, ele também tem seu aspecto espiritual, a sua alma e o seu corpo material. Isso é muito tranquilo de se entender para aqueles que já estão envolvidos com as questões esotéricas e etc. Eu venho até falando disso já em alguns vídeos quando eu falo do Egito e etc, sobre essa relação que a religiosidade egípcia, né, o quemetismo tem com a questão da observação do Sol, né, que o Sol é sim Deus, né? É sim Ra, porém é o aspecto material da divindade, né? Porque ele é o doador de vida, de luz, etc, das substâncias físicas que o nosso corpo físico necessita, né? Mas existe o aspecto espiritual do Sol e tudo mais, que é a própria divindade, né? Ou uma parcela do espírito da divindade, digamos assim. E a Terra a mesma coisa, né? Então esses geomantes, né, eles compreendiam e entendiam essa lógica, né, e se utilizavam dela. E o que o Michael Gray vem destacando aqui é que uma vez que você compreenda essa lógica, né, de que o planeta ele também tem esses seus corpos espirituais, essas figuras, né, elas se mesclam à tua própria consciência. E é dessa forma que o oráculo se manifesta. Então você se integra à consciência da Terra. Por isso que o oráculo é tão funcional, né? Por isso que, seja na geomancia, seja no Ifá, né, ou todos esses segmentos que se utilizam dessas 16 figuras, né, para fazer a divinação, para falar sobre a vida, o destino das pessoas, etc., eles são tão efetivos, porque há essa mescla da consciência humana, né, com a consciência terrestre, os desígnios e os destinos das nossas vidas. Chegamos ao capítulo 2, The Alphabet of Geomancy, o alfabeto da geomancia. E aí ele vem falando que alguns podem pensar que são 16 figuras, então é uma coisa muito básica, né, muito simples, etc. O tarô tem 78 arcanos e tudo mais. Pois é, porém, apesar dessa impressão aparente, eu posso garantir que a coisa se torna muito mais complexa e muito mais profunda do que parece, né? Porque lembrando que a gente está falando que a geomancia ela se mescla à astrologia na Europa. Então não vai ser só a análise das 16 figuras, né? As 16 figuras elas têm um significado? Sim. Até porque por si só
eu vou colocar aí na tela para vocês observarem o exemplo que ele dá aqui, que é da figura de puer. Então vocês estão vendo aí que é uma bolinha na primeira linha, né, de cima para baixo. Então uma bolinha, na segunda linha uma bolinha, né? Na terceira linha duas bolinhas e na quarta linha uma bolinha, né? Então por aí a gente já vê que é um conceito binário, né, de uma ou duas bolinhas, né? Vamos colocar assim, ou seja, linha ativa ou passiva, né? Que no caso as ativas são as que possuem uma bolinha e as passivas são duas bolinhas, né? Cada linha dessa vai representar um dos 4 elementos, né? Então, fogo, ar, água e terra, né? Também é uma correlação com as 4 porções, né, do corpo humano, ou seja, a primeira linha representa a cabeça, né? A segunda o peito, a terceira a barriga e a quarta as pernas, né? Então também essa correlação, a correlação com as 4 direções, tudo aquilo que é quaternário, né? Então a gente já estabelece aí uma ampliação, né, do entendimento da coisa. A partir desse princípio, né, a gente começa a entender que as figuras ativas, né, perdão, as figuras não, os pontos ativos, que são esses pontinhos que tem um só, as linhas que tem um pontinho só, eles representam aquilo que a figura expressa ativamente, né? E aquilo que tem 2 pontos a figura não expressa. Figuras são sempre essas 16 figurinhas, esses 16 desenhozinhos de 1 ou 2 pontinhos, ok? Então o puer, né, ele tem o que? Fogo ativo, ar ativo, água passivo, né, e terra ativo. Entende? Então por aí, quem tem um entendimento, mesmo que básico, sobre os 4 elementos, começa a ter uma noção. Veja bem, se o fogo é ativo, o ar é ativo, a água é passivo, a água é inativo e a terra é ativo. Com isso você já começa a conjecturar sobre o significado dessa figura, ok? A gente vai ver isso mais em detalhes aqui, mas só para começar a ilustrar mais ou menos como que se dá a interpretação dessas figuras e etc. É lógico que chega um momento que você já vai ter entendido a figura de uma tal maneira que a coisa se torna automática. Você não vai ficar analisando linha por linha. Você vai analisar a figura como um todo, como uma carta do tarô e etc. Então, se, por exemplo, quando eu jogo Caipuer, né, que é essa figura aí que vocês estão vendo, eu já sei o significado de Puer, né? É lógico que isso vai depender do contexto e etc. Mas o significado geral eu já sei. Mas também é possível entender por que chegou-se à conclusão de que Puer tem aquele significado dentro de geomancia, né? E aí é o aspecto esotérico da coisa, né? Por que de ter o significado X ou Y. E aí os nomes são sempre no latim, tá? Então, Puer, por exemplo, é o garoto, né? Puer é a contraparte de puella, por exemplo, que é a mulher, a garota e etc., né? A jovem. Aí que vem também a palavra que a gente tem no português, né? Pueril, né? Com esse conceito, né, de juventude, etc. Então, é basicamente isso, né? São 16 figuras, sempre em latim, ok? E essas figuras elas vão ser correspondidas aos 7 planetas antigos, né? E aos 2 pontos lunares, que é a Cauda Draconis e o Caput Draconis, ok? Então há essa correspondência. Então a gente já está vendo que a coisa se amplia um pouco. Então a gente já falou que são 16 figuras, elas se relacionam aos 4 elementos, elas se relacionam aos 7 planetas antigos, né? Essas figuras elas podem ser móveis ou estáveis, elas podem ser consideradas positivas ou negativas, ou, de acordo com a linguagem da geomancia, né, benéficas ou maléficas, ok? Então você vê que 16 figuras a gente ampliou aí o contexto dessas 16, né? 4 elementos, 7 planetas, móveis ou estáveis, e benéficas ou maléficas. Só nisso daí a gente já tem uma amplitude muito maior
daquele e consegue ampliar essa ideia de que, pá, peraí, são 16, mas esse 16 aí se amplia para muito mais questões. E além disso, essas figuras também se relacionam aos 12 signos. Então, além de serem correspondidas com os planetas, os 7 planetas antigos, elas vão ser correspondidas também com os 12 signos astrológicos. Ok? Então, mais um pacote aí que vai ser relacionado a essas 16 figuras. Então, embora a gente esteja falando de 16 figuras, as correlações feitas com essas 16 figuras se ampliam de uma maneira que o significado delas pode variar muito a depender do contexto, entende? E sempre observando que há uma lógica, não é uma coisa aleatória, existe uma lógica, existe sempre um fundamento do porquê das correspondências, como eu expliquei nesse caso, né, das linhas, né, ativas ou passivas dentro de cada figura, né? A partir do sistema quaternário, né, binário barra quaternário, a gente vai ampliando isso para um sistema septenário com os planetas, para o sistema duodecanário, não sei como é que se fala 12 dessa forma, né? Mas dos 12 signos e por aí vai. E aí aqui agora a gente vai falar, vai mostrar para vocês especificamente as 12 figuras. Eu vou mostrar para vocês aqui porque a gente chega no capítulo The Geomantic Figures, que é o capítulo 3. E aí a gente encerra essa primeira parte do vídeo. E aí, bom, depois a gente vai falar então do mapa em si, né? Então aqui a gente já entendeu parte da história da geomancia, né? E como que se dá essa lógica, né? Das correspondências, etc. E depois então a gente vai partir na segunda parte desse vídeo para falar sobre o que a gente faz com essas figuras, né? A gente pega essas figuras e coloca elas aonde? E a gente coloca essas figuras no mapa astrológico, né? Então a gente constrói um mapa mesmo para a pergunta do consulente, né? Para saber como que essas figuras conversam com todos esses elementos aqui que a gente falou. Com os signos do zodíaco, com os 4 elementos, com os 7 planetas antigos, se vai te responder sim ou não e por aí vai. Então aqui eu vou mostrar para vocês as figuras, né? Aí só para vocês verem aqui, eu botei aqui no Kindle versão celular, que aqui fica melhor para mostrar. Aqui ele vem falando da figura, né, nesse capítulo. Aí aqui os outros nomes, né? Então aqui a gente está vendo Puer, né, que é a primeira figura. Aí os outros nomes encontrados na na bibliografia, né, na tradição, então é o garoto, né, mas é também o imberbe, o amarelo, o guerreiro, o homem, né, e a espada, outros nomes possíveis de serem encontrados para Puer. A imagem, né, que é aqui que ele vem falando sobre a imagem representativa, né, que é uma espada, ou tá vendo, parece uma espada, assim, ó, aquela parte da lâmina, ali aquela parte do meio da espada e a parte onde segura. É uma figura masculina com testículos exagerados, né? Palavra-chave: energia, a qualidade é móvel, o planeta é Marte, o signo regente é Áries, as casas às quais se relaciona. Poer é fortalecido na primeira casa e enfraquecido na sétima. O elemento externo é o fogo, o elemento interno é o ar. Na anatomia, ele é a cabeça, o tipo físico, né? Aqui ele vai falar das pessoas. Caso você queira, por exemplo, descobrir detalhes sobre uma pessoa, né? Aí aqui ele vem, se cair Puer, por exemplo, né? Ele vai falar sobre os tipos, características físicas dessa pessoa, né? Aqui é os tipos da personalidade, né? As cores relacionadas, os comentários sobre a figura, né? E o significado, né? No oráculo, né? Quando ele cai no oráculo, o que Poer significa. E aí eu vou mostrar para vocês cada uma das, das figuras, né? Então, a primeira a gente tem Poer, que é um, né? 2 e 1. Esse é Poer, né?
Aí depois a gente tem Amicio, que é 1, 2, 1, 2. Isso é Amicio. Ok? Aí depois a gente tem Albus, que é o velho, né? Amicio é perda, tá? O significado. Albus é o velho, o branco. Albus. Depois a gente tem Populus, que é o povo. Ok? Fortuna maior. Fortuna maior, que é uma figura, né? A figura mais benéfica da geomancia, né? Que vai falar do sol na sua plenitude, etc. Coniuxio, que é o encontro, a encruzilhada, né? Puella, que é o oposto, né, do puer, que a gente viu antes. Então, Puella. Sim. Sim. E assim, que é a jovem, né? Tá vendo que parece a cabeça, os peitos de uma mulher e o corpo aqui? É o oposto do puer, que é o jovem, né? Rubels, que é o vermelho. Em seguida, a gente tem Acquisition, que é o ganho. Depois, a gente tem Cartier, que é a prisão. Tristícia, que é a depressão, a melancolia. Letícia, que é o oposto de Tristícia. Letícia, então, sendo a alegria. Cauda Draconis. Cauda Draconis. O aspecto lunar, né? Que significa basicamente morte. Caput Draconis, que é o oposto da cauda, que significa vida. Fortuna Minor, que vai falar de mudança. Via, também vai falar de mudança, mas existe uma diferença entre as duas. Via também vai falar de caminho, de grande atividade, né? Você vê que todos os elementos são ativos em via, né? Então, fogo, ar, água e terra, todos são ativos, né? Então é uma figura de muita atividade. Que é assim a gente conclui. Então, bom, essas são basicamente as 16 figuras, né, geomânticas. E nas próximas partes do vídeo, então, a gente vai entender como é que isso é usado em termos práticos do oráculo, né? Como essas figuras são geradas, como elas são postas no mapa, né? Astrológico, no horóscopo, na carta do escudo e por aí vai, como é feita a leitura, ok? Então, muito obrigado até aqui e até a próxima parte do vídeo.